Olá, crianças! Criançada, vamos hoje para mais uma aula com a professora Edla. Estamos aqui novamente para estudar muita matemática e hoje a aula está bem interessante, como sempre, todas as aulas de matemática, que os outros professores não ouçam, me ouçam, mas todas as aulas de matemática são maravilhosas. Amo a matemática e eu sei também, pode contar um segredo para mim, eu sei que vocês gostam de matemática. E hoje nós teremos a nossa aula 2. Na aula 2 teremos grandezas e medidas, é o eixo da nossa aula 2. O conteúdo, instrumentos de medida não convencionais, passos, palmos e outros, etc. E convencionais, régua e fita métrica. Habilidade, comparar através de estratégias pessoais, grandezas de massa, comprimento e capacidade, tendo como referência unidades de medidas não convencionais ou convencionais. Crianças, então, vamos lá. Vamos para os nossos instrumentos de medidas não convencionais. O que nós temos de não convencional? O que é não convencional, crianças? O que é não convencional? Aquilo que não é muito comum das pessoas usarem. Mas, mesmo assim, você já deve ter ouvido alguém falar em casa sobre medir usando polegada. Polegada. Já ouviram alguém falar, com certeza, já ouviu alguém falar sobre palmo, 1 palmo, 2 palmos, não é a palma de banana, isso é 1 palmo, sim, a distância de 5 dedos. Pé, passo, há tantos passos, então vocês já ouviram falar dessas medidas, e essas medidas todas, crianças, todas essas medidas, elas existem, nós falamos todos os dias, e são medidas, também faz parte da matemática. Olha que legal, polegada, o palmo, quantos palmos tem essa mesa? Eu quero 2, 3 polegadas. Quando você vê alguém lá comprando um cano, lá no material de construção, naquelas lojas, quem já foi lá? Eu quero um cano de tantas polegadas, 1,5 polegadas. Então, é algo que você já ouviu, crianças. Pé. O pé, quantos pés? Geralmente pés para altura. Está a tantos pés, esse balão subiu a tantos pés, né? Tem tantos pés de altura. Passo, quantos passos eu tenho? Eu uso quantos passos daqui até a cozinha? Quantos passos eu uso daqui até a varanda? Então, são medidas de comprimento, são instrumentos não convencionais que nós usamos também. Mas nós temos aqueles instrumentos de medidas convencionais. O que são convencionais? Que todos utilizam no seu trabalho, em casa, e é convencional em todo lugar. Imagine, crianças, nós usamos esses instrumentos para medir. Pode ser em Manaus, pode ser em Manacapuru, pode ser no Iranduba, pode ser em Anuri, pode ser em Urucará, minha terra. Pode ser em qualquer lugar nos Estados Unidos, na China, em qualquer lugar usamos esses instrumentos. São chamados instrumentos convencionais. E vamos para a medida desses instrumentos convencionais. Crianças, vamos aqui ver na prática o que é um instrumento convencional. Então, aqui eu tenho a trena. Você já deve ter visto esse instrumento aqui, a trena. A trena, vou mostrar como utilizar a trena.
e serve para medir qualquer superfície. Então, nós medimos superfície. Quem já visualizou esse tipo de equipamento? Isso é um instrumento convencional. É muito utilizado quando se vai construir uma casa, com certeza utilizam bastante, até mesmo em casa, para medir qualquer espaço. Nós podemos utilizar a trena. Temos, além da trena, então ela é convencional. É utilizado em Manaus, Manacapuru, Iranduba, Estados Unidos, Japão, é uma trena. Então a medida é convencional. Essa medida aqui é comum para todos, Então, por isso o nome convencional. Então, essa aqui é a trena. Agora, você também tem um outro instrumento, talvez aí na sua casa, também é um instrumento convencional. Olha como é bonita a régua da professora. Então, essa régua aqui, vocês devem ter uma régua em casa. Também é muito utilizado na escola, é utilizado no nosso dia a dia. Então, ela é o quê? É um instrumento convencional. Régua, trena e balança. Quem já não foi, né, se pesar, descobrir, verificar sua massa, foi lá na drogaria, na farmácia, subiu lá na balança para ver qual a sua massa. Então, temos muitos instrumentos convencionais. Ou, agora que nós estamos aí, nesse momento que não é muito feliz, que é desse vírus que vocês já ouviram falar, do Covid-19. Então, de vez em quando, com certeza alguém está lá medindo a sua temperatura, utilizando o quê? Termômetro. Então, o termômetro é convencional também. Então, o mesmo termômetro, essa medida que nós usamos aqui em Manaus, é usado em qualquer lugar. Então, por isso que são medidas convencionais, instrumentos convencionais. Trena, régua, balança, termômetro. Então, são as medidas e com instrumentos convencionais, que vocês, com certeza, crianças, já usaram e já viram alguém fazendo essas medidas. E essas medidas convencionais, o que nós temos? Nessa medida convencional, nós temos o metro, né? Então, o metro tem quantos centímetros? Então, aqui na minha régua, eu vou ter 1 metro? Na régua eu tenho 1 metro? Não. Eu vou ter quantos centímetros nessa régua? 30 centímetros. Será que a professora acertou? Realmente a professora acertou. Essa régua aqui, ó, roxa, linda, né, brilhando aí na tela de vocês, ela tem 30 centímetros. Então, não é 1 metro, não é. Será que essa mesa tem 1 metro? Será que essa mesa tem 1 metro? Bem, a nossa régua, 30 centímetros. Bom, como nós podemos utilizar essa régua? Nossas tarefinhas, nas tarefinhas de vocês, no caderninho de vocês, fazendo aqueles desenhos lindos que vocês fazem. Olha, eu quero ver os desenhos de vocês qualquer dia, hein? Pode mandar os desenhos que eu quero ver. Então, vocês podem fazer usando a régua, fazer aqueles desenhos lindos que vocês fazem, usando várias retas, vários triângulos, e vocês utilizam a régua. É menor. Mas, se você for medir sua casa, o seu quarto, a sua cozinha, você vai usar a régua? Até poderia, mas ia demorar bastante, crianças. Então, para isso, é usado o quê? Usado um outro instrumento. É usado outro instrumento. E, então, vamos lá. Temos 30 centímetros, tá? Não é 1 metro. Mas aqui, se eu for esticar, eu vou ter mais de 1 metro. Muito mais de 1 metro. Aqui, nessa minha trena, ela tem 5 metros. E 1 metro tem 100 centímetros. 1 metro tem 100 centímetros. Então, se eu esticar aqui 100 centímetros, eu vou ter 1 metro. E aqui dentro, crianças, tem 5 metros. Crianças, então vamos lá para mais umas medidas. Vamos observar, aqui nós temos
um jovem simpático fazendo uma medida, medindo usando a trena que eu há pouco mostrei para vocês. Então, aqui, ele fez a sua medida usando a trena. Ele deve estar construindo o quê? Deve estar construindo uma mesa ou uma cadeira. Então, é muito, muito utilizado pelos marceneiros, pelos carpinteiros, pelos pedreiros. Então, a trena é muito utilizada. E também pode ser utilizada por nós, professores de matemática. Nós vamos utilizar para as medidas, ensinar as medidas de comprimento para as crianças, que eu sei que vocês estão aprendendo, estão gostando muito da nossa aula sobre medidas de comprimento. Bem, observando aqui o nosso rapaz, o nosso jovem, ele está fazendo a medição aí de uma mesa. Então, ele mediu e está em centímetros. Não tem um metro. Não tem um metro. Um metro é igual a 100 centímetros. Então, não tem um metro, tem bem menos de um metro. Quanto será essa medição aí? Então, daqui até aqui, seria quanto? Uns 20 centímetros? 20 centímetros. Então, essa medida, 20 centímetros. Além da trena, que agora nós estamos observando como se utiliza a trena, né, numa construção de móveis. Também temos as outros instrumentos. Temos outros instrumentos. Nós temos aqui a régua. Lembra da régua da professora? Aqui essa também ela tem 30 centímetros. Essa régua que vocês podem desenhar, vocês podem fazer muitos desenhos bonitos, vocês podem fazer qualquer desenho num papel. Agora, quando é maior que um papel, nós podemos usar fita métrica. Então, essa aqui é a régua que está no material de vocês da escola. Você tem uma régua em casa, tem no seu material. E temos agora uma bem maior que a régua, que é a fita métrica. Então, aqui nós temos a fita métrica. O que nós podemos medir com fita métrica? Régua, fita métrica são instrumentos convencionais. O que nós medimos com fita métrica? A altura das crianças, a altura dos adultos. Nós medimos a altura, podemos medir a altura, podemos medir qualquer objeto, e ela é bem mais fácil, bem mais maleável, bem mais flexível, ela é bem molinha essa fita métrica. Quem usa muito fita métrica? Costureira. Costureira usa muito, os alfaiates, eles vão medir, vão tirar as medidas do nosso corpo para fazer as roupas. Então, é muito utilizado a fita métrica. Muito utilizado onde? Em confecção. Confecção, o que é confecção? Roupas, né? Em roupas. Para fazer as roupas, usamos muito fita métrica. O que nós também podemos medir com fita métrica? Pensem comigo, o que nós podemos medir com fita métrica? Eu sei que vocês sabem muitas coisas que podemos medir com a fita métrica. Vamos lá? O que nós podemos medir? Pessoas, altura, o pé. Nosso pé também. A mão podemos medir com a fita métrica. Então, vocês podem pegar uma fita métrica, claro que se o adulto assim o permitir, porque fita métrica é um instrumento convencional, como a professora falou no início, instrumento convencional é utilizado em qualquer lugar e é utilizado por profissionais. Então, se ele assim permitir, você pode fazer muitas medidas usando a fita métrica. E você vai usar na régua e na fita métrica, você vai usar a unidade de medida centímetros. Você vai usar os centímetros. Não esquecendo que 1 metro
é igual a 100 centímetros. 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, nós podemos fazer muitas medições utilizando fita métrica e régua. Crianças, vamos agora pensar junto com a professora quais as profissões que usam esses instrumentos convencionais. Lembra que a professora falou lá no início da aula que são instrumentos convencionais que se usa aqui na nossa cidade, numa cidade vizinha, num outro país. Então, essas profissões de muitas pessoas que utilizam esses instrumentos convencionais. Pensem comigo, vamos aqui escrever algumas profissões que são usados esses instrumentos convencionais. Não é só o seu vizinho, alguém na sua casa que utiliza. Em outros lugares, em outras cidades também se utilizam esses instrumentos. São instrumentos muito popular. Muito popular. O que é popular? Muito utilizado. Então, vamos lá listar alguns profissionais. O primeiro profissional que vem à mente seria o engenheiro. Quem é o engenheiro? Aquele que constrói, que desenha e constrói casas, edifícios, são os engenheiros. Engenheiro utiliza muito fita métrica, utiliza trena para fazer seus desenhos de prédio, casa, residência, jardins, lojas. Então, eles usam bastante fita métrica, régua ou até mesmo trena. Agora, a trena, a professora falou bem no início. Quem que pode utilizar a trena? Que utiliza? Pedreiro, né? O pedreiro utiliza a trena. Só o pedreiro? Será que é só o pedreiro que utiliza a trena? Tem um outro também, o professor de educação física. O professor de educação física. O professor de educação física, quando que ele vai utilizar? Quando ele vai medir a sua altura. Então, ele mede a sua altura, ele também mede a sua massa, você sobe na balança e você vai lá, ele faz aquele controle que tem no diário e você, no início do ano, no final do ano, quanto você cresceu, criança, e vocês crescem tão rápido, crianças, vocês crescem muito. E ele faz esse controle. Quem mais utiliza fita métrica, balança? Quem mais utiliza esses instrumentos? Régua. Quem mais? Professor de educação física. Só o professor? Só o engenheiro? Só o pedreiro? Não. Costureiras. As costureiras também usam muito fita métrica. E utilizam trena, utilizam esses instrumentos convencionais. E como eu falei para vocês, esses profissionais, tem outros profissionais além desses. Além deles usarem, não importa o local que cada um more. Não importa o local que cada um more. Eles vão utilizar esses instrumentos, porque são instrumentos que são profissionais, que chamamos de convencionais, qualquer lugar do mundo. Essa é a beleza da matemática, crianças. É tão linda a matemática, porque ela é a linguagem universal. Em qualquer lugar do mundo se fala a mesma coisa. A febre que se é medido com um termômetro aqui em Manaus, também é em São Paulo. É o mesmo instrumento, o termômetro. E é da mesma forma. Assim também como lá na China, que estão sempre utilizando o termômetro por causa dessa febre, dessa situação que estamos vivendo, né, do Covid-19, estão utilizando bastante termômetro. Então, são os chamados instrumentos convencionais.